Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre as relações de produção. Vamos lá. Concepção de trabalho. A análise de Karl Marx sobre o trabalho está relacionada à indagação sobre como os indivíduos, através da história, se relacionam com os outros. Então, estamos numa concepção aqui de um sociólogo clássico chamado Karl Marx, que vai analisar muito o mundo do trabalho e os modos de produção na nossa sociedade. E ele vai falar que esse trabalho está sempre relacionado à forma como nós nos relacionamos com os outros. O trabalho é a base da nossa relação social. E o Marx também reflete sobre a relação entre os indivíduos e a natureza. Então, além da nossa relação entre nós mesmos, vai ter essa relação com a natureza. Trabalho, para ele, vai ter super a ver com como o ser humano modifica a natureza. Para analisar uma realidade social, é necessário observar como o homem transforma a natureza através do seu trabalho e quais as formas de relação que ele estabelece com os outros indivíduos. Então, a gente tem um exemplo aqui: conforme muda o modo de produção na sociedade, a gente vai mudar todo o sistema. Então, se antes a gente tinha o sistema feudal, em que os camponeses trabalhavam nos campos, quando muda essa forma de produção, nós vamos ter os industriais. Então, a gente vai produzir dentro das indústrias para um capitalista e tudo mais. Então, a gente vai mudar completamente essa forma como nós nos relacionamos com os indivíduos e também como nos relacionamos com a natureza. Veremos. Divisão do trabalho. Ao longo do tempo, os seres humanos organizam suas tarefas do cotidiano de diferentes maneiras, operando com a divisão do trabalho. Com o desenvolvimento da agricultura e a criação da propriedade privada, essa especialização aumentou. Temos aqui um exemplo da linha de produção fabril, uma charge. Vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Então, com a industrialização, o trabalho foi ficando cada vez mais especializado. Como traz aqui na charge, as pessoas vão produzindo um pedaço de uma coisa que muitas vezes nem sabem qual vai ser o produto final. Força de trabalho. O ser humano tem uma capacidade física e intelectual chamada de força de trabalho. No sistema capitalista, ela é utilizada para transformar elementos da natureza em matéria bruta para a fabricação de produtos finais. A natureza é apropriada economicamente, sendo transformada em recursos naturais. Então, a gente vai ter a natureza sendo transformada em recursos e o ser humano faz isso com a sua força de trabalho. Então, a nossa capacidade intelectual e física vai transformar a natureza em força de trabalho em outros produtos. Relações de produção. A forma pela qual os seres humanos ou agrupamentos se relacionam entre si, todo o processo de produção material existente na sociedade são as relações de produção. Então, um exemplo aqui sobre essas formas de relações de produção que vão mudando ao longo do tempo é novamente o trabalho feudal e o trabalho industrial. Então, no feudal a gente vai ter uma força de trabalho ali no campo. Essa relação entre os indivíduos vai ser em relação aos camponeses e o senhor feudal, o clero, a nobreza. E quando a sociedade industrial inicia, a gente vai ter principalmente aqui os trabalhadores assalariados e os donos das indústrias. Então, é completamente diferente essa relação de produção. E são muito importantes, então, para a realização desse trabalho, o ser humano, que vai modificar a natureza conforme as suas necessidades, e também há os meios de trabalho que a gente utiliza para isso. Então, a matéria-prima e também as ferramentas, os instrumentos. Essas são as principais ideias sobre trabalho. Nesse vídeo nós falamos sobre as relações de produção. Espero que vocês tenham gostado e até breve.